O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denisard Rivaio. Esse livro é editado no Brasil pela editora FEB. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e as recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe meu caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Nas obras da codificação você vai encontrar muitas explicações que vão ajudar a ser uma pessoa melhor, que vão ajudar a você a vencer-se a si mesmo, superando as adversidades que a vida pode oferecer. E a que as bênçãos divinas estejam sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo, para que a gente tenha força e coragem de estudar e entender o que está escrito lá no livro sobre a vida espiritual, os aspectos da vida espiritual e principalmente sobre a nossa vida íntima, de como nós lidamos com as nossas reações e as nossas ações de cada dia. O capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. O que do futuro está nos aguardando? O que do futuro reserva para cada um de nós? Quais as penas e recompensas do futuro traz para nós? A carne é fraca, princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da Vida Futura. São os tópicos que serão vistos neste capítulo de agora em diante. A carne fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo, e por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade, etc. Então, em todas as situações, existem as características do espírito, as tendências do espírito, baseado em um conjunto de fatores, um conjunto de tendências inerente ao espírito, e a outra inerente à carne, à parte física. Lembrando que muitas substâncias, ao serem ingeridas, ingerem nas pessoas certas predisposições psíquicas. Como, por exemplo, as pessoas contaminadas por mercúrio, eles ficam agressivos, eles querem se unir em grupo para atacar alguém. As pessoas contaminadas por alumínio, elas acham que a cabeça delas não é a que pensa, que tem uma cabeça do lado delas pensando. E assim sucessivamente. Se a mulher tomar certos remédios, ela vai ficar extremamente vulnerável. Assim também como o homem, se tomar certos remédios, fica também extremamente vulnerável. Cada caso, cada situação exige de nós uma atitude, uma ação e uma responsabilidade pela atitude e pela ação. Mas que precisamos entender a necessidade de compreender a vida e o que a vida traz para nós. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Então, na época do Kardec, eles já entendiam que, de acordo com as condições do espírito, é que você teria as suas características cerebrais. Então, já vai chegando perto daquilo que nós precisamos entender. O espírito é o que determina parte das nossas ações diárias. Outra parte vai estar dentro do conjunto de ações, das nossas tendências, dos vícios que nós adquirimos dentro da nossa sociedade, as influências da sociedade e as intoxicações físicas. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a baça da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage, sempre o cérebro deve também reagir sobre as outras partes do organismo. As nossas tendências inatas, a gente vê crianças que você bota um computador na frente deles, desligam, abre os arquivos, procura joguinho, entra na internet, procura joguinho, tanto pelo tablet, como pelo celular, como pelo computador. Mas como que ele vai abrir a internet? Tem os símbolos, tem o desenho colorido, então ele clica. Mas na hora de achar o joguinho, ele tem que saber pesquisar alguma coisa, tem que saber escrever alguma coisa. E a criança, por incrível que pareça, eles acham o joguinho. E agora que tem a chamada de voz, é que eles acham tudo que eles querem. Mais uma preocupação
mas uma necessidade de nós observarmos e ficarmos bem atentos naquilo que as crianças fazem na internet, o que elas procuram na internet. O espírito só um detalhe, então existem tendências inatas no espírito que, ele traz ao reencarnar, porque ele foi preparado para isso, ele estudou isso antes de reencarnar. E a outra, ele aprende em desdobramento. E aí no desdobramento nós temos que ter mais cuidado, porque a criança pode ir para lugares inapropriados devido a ações e atitudes inapropriadas dentro de casa. Trabalhemos, pois, intimamente para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para que o mundo possa ser realmente melhor. O espírito é, desse modo, o artista do próprio corpo. Por ele talhado, por assim dizer, a afeição de suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Mas hoje existe um negócio chamado epigenética, que vem mostrando para nós que tudo pode ser manipulado, energeticamente e quimicamente. Então, não vamos levar tão ao pé da letra a possibilidade do espírito. O espírito, em condições normais, ele talha o corpo físico. Mas se os pais tiverem sífilis, vai vir com deficiência. Então, nós temos que ver que existem muitas outras coisas adicionais que, na época do Kardec, nem sequer existiam alguns conceitos que existem hoje. E aí nós temos que procurar respeitar bem aquilo que ele deixou para nós. A ciência provou, a gente segue. Não vai desmerecer a parte espiritual, que tem muitas outras possibilidades filosóficas para explicarmos os fatos. Mas temos que ter a responsabilidade de saber que pode haver problemas pela incúria humana, pela falta de responsabilidade de alguns seres humanos, por uso de remédios inadequados e assim por diante. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto da criação distinta para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o indivíduo material à medida que as faculdades aumentam. Essa questão de raça mais adiantada é uma coisa muito delicada. Hoje na Terra não temos como dizer uma raça mais adiantada, outra mais atrasada, porque as condições culturais, o direcionamento cultural foi diferente. E, além do mais, como nós vamos falar em culturas do passado, se muitas construções na África foram destruídas, nas Américas foram destruídas, e aí a gente não tem um lastro. A gente acha que os europeus foram os pioneiros. Aí vem os chineses e os indianos, com outras construções mais sofisticadas ainda. Recentemente encontrou-se no Camboja um palácio construído com tanta tecnologia, mas com tanta tecnologia que os cientistas atuais levaram vários anos estudando todos os detalhes para entender como construir algo tão grande, tão majestoso, num terreno tão inapropriado para aquela construção. Então, usou-se enormes tecnologias que ainda hoje não sabemos. Muitos foram aprendendo estudando essa obra. Portanto, temos uma infinidade de características de desenvolvimento tecnológico na Terra. Os maias e os astecas, eles tinham desenvolvimento principalmente do domínio do som. Eles construíam de forma que alguém pudesse falar em qualquer ponto daquele quadrado de 400 metros de comprimento e não dar eco, não perder, a voz se multiplicar e sair com clareza. Então, era um monte de conhecimento que eles tinham que nós não temos. Inclusive, as técnicas do som, hoje, ainda estão muito carentes de detalhes de aperfeiçoamento. À medida que o espírito vai trabalhando espiritualmente por se melhorar, ele pode melhorar suas condições materiais, sim, inclusive da aparência, à medida que os seus protetores os ajudam naquele processo de melhoria. Entendendo desta forma, nós vamos ver que, assim está no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito desencarna, ele passa por um processo de aprimoramento no mundo espiritual, reencarna, vem os magnetizadores e dão um acabamento e um reforço para que ele vença certos obstáculos para aquilo que ele precisa de cumprir. Mas não tem no mundo espiritual tantos trabalhadores preparados para ajudar tantas pessoas que estão reencarnando. Aí vem outras situações, outras dificuldades. É importante nós entendermos que, à medida que o espírito vai se esforçando para se aprimorar, ética e moralmente, e também tecnologicamente, todo o conjunto vai passando por transformações, todo o conjunto vai passando por modificações
para se alcançar um objetivo melhor. Então, existe o processo da evolução em dois mundos que nós temos que entender sempre. O trabalho do espírito aqui como encarnado, fazendo o seu aprimoramento, fazendo o seu aperfeiçoamento, procurando estudar, desenvolver seu intelecto. E o outro é o trabalho que os protetores, os magnetizadores bons no mundo espiritual vão ajudar as pessoas a conseguirem, a ampliar esse processo de autoajuda, de se auto-melhorarem. É um conjunto totalmente interligado, o mundo dos espíritos e o mundo físico, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que cada um de nós possamos cumprir bem a nossa missão aqui na Terra. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. O Kardec faz aqui uma consequência natural que nós precisamos de entender. E hoje, aliás, naquela época já tinha homeopatia, e hoje a homeopatia totalmente comprova que as nossas doenças são geradas a partir de nossas condições mentais. Os fatores externos, tais quais vírus e bactérias, eles só se instalam nos padrões mentais em desalinho, em desarmonia, e deixando a brecha pronta para estabelecer aquele processo de adoecimento, aquela doença. E assim ele mostra que se um glutão, ao pensar em comida, enche a boca de saliva, uma série de mudanças internas do organismo dele vai acontecendo, ou de qualquer um de nós, vai acontecendo de acordo com as nossas emoções, com as nossas reações mentais. Certo é que a iguaria não pode exercitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que outra pessoa permanecerá indiferente à vista do mesmo acepipe. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. A sensibilidade está no espírito. A tendência a participar, a gostar disso ou daquilo, é uma tendência do espírito. Então, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos adquirindo tendências e atitudes e gostos menos agressivas, menos autodestrutivas, porque a gente se educa para o bem. Quando a gente se descompensa, a gente vai procurar vício, vai procurar autoextermínio, vai procurar outras ações. Então, buscar se equilibrar, entender que nossa alma é sensível, ela capta as impressões do meio, capta outras impressões, e nós precisamos treinar, transmutar essas energias. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas, da saliva, e esse etc. e tal. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. À medida que o espírito vai se centrando, vai seguindo um caminho equilibrado, vai seguindo um caminho de paz íntima, as coisas acontecem naturalmente, tudo vai caminhando para que ele consiga os objetivos finais de manter-se sóbrio, manter-se em paz e saudável. Mas se o espírito descompensa-se em alguma coisa, essa descompensação, como ele falou aqui, há uma pessoa muito sensível que chora fácil e a pessoa muito glutona que enche a boca de saliva quando vê qualquer comida. E outras tendências também serão exalçadas naturalmente pelo espírito. O autor escreveu: Cesse à Paupier, página 93, 4, edição de Paris. A falta na época do verbo mais específico, a perfeita tradução da ideia. Então, esse umzinho aqui está se referindo àquilo que esse um que está aqui no texto, trazendo a explicação para o que estava escrito para aquilo que ele que traduziu atualmente. Seguindo esta ordem de ideia, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições
instintivas. Então tem pessoas que têm tendência a encolerizar. Lógico que tem tratamento. Mas, e outros têm... Ele fica encolerizado porque é uma tendência natural dele de ficar colérico. Aí, por causa disso, ele começa a ter essa parte da biliosidade. Um espírito indolente, fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que um ativo enérgico dará ao sangue, como nos nervos, qualidades perfeitamente opostas. Nós vamos trabalhando, nós vamos lidando com as informações que precisamos. Espírito para o corpo para o espírito. E sempre o espírito vai tentar dominar o corpo da melhor forma possível, dentro dos limites possíveis. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transformar o sangue senão as disposições morais do espírito? E a AIDS é uma condição dessa. O organismo surta, ele vai perdendo toda a sua expressão de proteção, toda a sua ação sobre as células, e essas começam a agir anomalamente, principalmente no sangue. Pode admitir-se, pouco a seguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. A questão do temperamento do espírito é uma coisa muito delicada, porque nós temos espíritos que são grosseiros, naturalmente, espíritos que são extremamente mal educados, espíritos que, mesmo que a gente tente educá-los, eles não querem se educar, não querem se transformar, e vai ter uma série de fatores. E também, não podemos esquecer, as intoxicações, porque elas mudam as predisposições mentais das pessoas. Porque nós não estamos acostumados a pensar homeopaticamente. Quando a gente pensa homeopaticamente, a gente sabe que algumas pessoas, não todas, têm determinados comportamentos estereotipados devido às suas intoxicações. E nós dizemos, em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. Então, a nossa disposição, a nossa moral, pode também ser influenciada materialmente, de acordo com as tendências nossas, lógico, mas também com aquilo que temos externamente. Existe um conjunto de fatores para nós pararmos para pensar, pararmos de refletir. Como ele citou aqui, defeitos físicos congênitos, a doenças passageiras que podem interferir na nossa qualidade mental, os acidentes que aparecem, a pessoa toma uma pancada na cabeça e outras situações. Então, esse estado mórbido, anormal, vai trazer problema para o espírito e consequências para ele, que pode ser reversível ou não. Nós já conhecemos uma pessoa que perdeu um pedaço do cérebro e ele tem uma série de problemas. Uma outra pessoa perdeu um pedaço do cérebro e ela não tem esses mesmos problemas. Então, são situações diversas, distintas, diferentes. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. As condições morais podem ser abaladas pelas doenças, pelas intoxicações, mas a essência do espírito continua a mesma. As suas manifestações estarão comprometidas e abaladas, mas quanto mais força ele tiver, mais ele lutará para impor-se a carne e as tendências externas. Então, a moral do espírito, ou melhor, o moral do espírito, sempre vai estar tentando corrigir, tentando impulsionar. Portanto, a gente que trabalha com terapias naturais, a gente vê que algumas pessoas, com algumas doses do remédio, ele melhora muito, porque ele já queria se melhorar. A essência dele era boa, ele estava apenas intoxicado. E outros a gente trata a vida inteira, a gente olha e fala assim, mas que coisa, só não melhora. Então, as tendências da pessoa, o jeito, as manias estão lá entranhadas no espírito, e aí exige outros mecanismos e mais demorados, mais dificultosos para poder corrigir. Principalmente a evangelização e a conscientização. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante
e de vontade própria. As nossas tendências, a gente tem que saber entendê-las, discipliná-las e educá-las, porque nós só entregamos gostosamente a elas quando o nosso espírito é fraco e tem essas tendências também aí, gostosamente, por caminhos complicados e complexos. Precisamos trazer para nós, buscarmos internamente caminhos que nos levam a crescer, a aperfeiçoar e a nos melhorar, para que no dia de amanhã nós sejamos sempre melhores do que somos hoje. É um trabalho de reformulação íntima, de reformulação de conceitos, para que possamos ser melhores amanhã. A luta íntima, por mais que a carne tente nos levar para um lado ou para o outro, nós temos que lutar, até mesmo saber procurar um terapeuta que vai te ajudar a corrigir quando estiver saindo muito do seu controle, causando outros problemas, porque, de acordo com o nível de desequilíbrio mental, você vai ser comprometido também fisicamente na sua saúde. Kardec aqui, ele já estava percebendo que a nossa conduta pode alterar, inclusive, a qualidade do sangue. No livro Evolução em Dois Mundos, vai estar explícito que o que a gente pensa e sente, fala e faz, altera a qualidade do sangue. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista impõe à obra material o cunho de seu gênio, libertado dos instintos da bestialidade, embora elabora um corpo que não é mais um tirano de suas aspirações para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não vive para comer. À medida que você tem a ideia do que você tem que fazer, você começa a construir, elaborar as forças que vão te conduzir à sua vida, você já começa então a ter outras potencialidades. Até que em um dado momento você entende que você tem que viver para comer para viver e não viver para comer. Ou seja, educar-se, estabelecer sua meta de crescimento espiritual, estabelecer sua meta de aprimoramento, de iluminação, de autoiluminação. A responsabilidade moral dos atos da vida física, da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessas responsabilidades devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O trabalho de autoeducação, o trabalho de procurar os meios da gente se autoeducar, da gente se aprimorar, da gente estar bem, a responsabilidade é nossa. Nós devemos agir assim, nós devemos fazer assim para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos. E, de acordo com o nosso grau de instrução, grau de conhecimento, vai ser os nossos atos e as consequências. Lembrando que buscar a terapia mais apropriada indica que você está sintonizado com os seus bons protetores e que você tem bons protetores. Senão você vai ficar indo por caminhos tortos que irão te complicar a vida. E muitas das vezes a pessoa precisa da doutrina espírita para que ela possa se libertar de si mesma, de certos conflitos internos e começar então a crescer, a despertar para amanhã de luz e de paz. E quanto mais o espírito tem intelectualidade, quanto mais ele procura se esclarecer, mais responsável ele é pelos seus atos. E a sua inteligência tem que estar sempre vigilante para que ele seja aquele que produza as boas ações, dos bons atos para benefício de toda uma coletividade. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não uma causa. Todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Entender isso aqui é fundamental para nós, porque muitas das vezes a gente acha que a pessoa tem um problema, deve procurar tomar um remédio químico. Mas o remédio químico vai agir no corpo físico, e nós temos que ter um remédio que haja no corpo psíquico. Aí a homeopatia mais os florais vão interferir positivamente nesse psiquismo, desde que sejam empregadas coerentemente, e começa a mudar todo o processo do adoecimento e principalmente do comportamento da pessoa. É importante então entendermos que tanto é certo que o Hahnemann está falando, que tem coisas que nós temos que corrigir os padrões mentais
que na homeopatia os remédios são indicados de acordo com os padrões mentais. Indicar um remédio pelos padrões físicos é agravar o caso e fazer a pessoa ficar mais doente ainda. Então nós temos que usar os padrões mentais e ir desintoxicando essa pessoa, o que leva um tempo meio razoável, não é no estalar de dedo. Assim como educar-nos como espírito imortal, também não é no estalar de dedo, leva um certo tempo. Daí, se puderdes dar coragem ao poltrão, e vereis, para logo, cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar de levar em conta a influência espiritual sobre o organismo. Aqui não está assinado o espírito que passou, mas tem cara de ser o Hahnemann, porque ele fala arte de curar. Essa arte de curar, aí nós temos que ter a influência espiritual do próprio espírito sobre o corpo e dos espíritos sobre a pessoa. Então, no processo de desobsessão, nós temos que entender que, paralelamente ao tratamento homeopático, tem que haver o tratamento desobsessivo. Paralelamente ao tratamento desobsessivo, tem que haver o tratamento homeopático. Fica claro aqui. É importante nós entendermos, então, que é um jogo de forças, espírito, perispírito e corpo, e dentro desse conjugar de forças é que nós vamos agir para construirmos um melhor mundo para nós, para edificarmos um mundo melhor para nós, intimamente, principalmente. O objetivo maior é nós entendermos que nós temos que nos modificar intimamente para conquistarmos as possibilidades de ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para continuarmos a nossa luta, os nossos trabalhos, os nossos objetivos.